No programa de hoje, conheça os contornos da tragédia que matou 16 pessoas na lixeira do Lene, em Maputo. Saiba ainda os contornos do encerramento da lixeira, um processo que vem desde 2004. Boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. São os rostos do último adeus. Para aqueles que primeiro foram soterrados pelo lixo e eternamente serão enterrados. As lágrimas revelam inconformidade pelo sucedido. Familiares das vítimas da tragédia do fatídico 19 de fevereiro choram lágrimas de desespero e dor. A angústia na alma consome as lágrimas que o rosto já não quer tirar. As covas uniformizadas revelam os lugares de vítimas de um mesmo mal. O deslizamento da lixeira de Ulene. Perdi as 5 pessoas que morreram lá em casa do meu irmão. Perdi meu primo praticamente. Mesmo estou à espera do meu sobrinho, que ainda nem saiu. Não há nada que eu de fazer. Aqui se fala da lixeira como um inimigo que não se conseguiu derrotar. Foram momentos de muito trabalho. E apesar de se dizer que a esperança é a última a morrer, ao fim de 10 horas de resgate, a convicção de se encontrar pessoas com vida ficava cada vez mais escassa. O cenário foi de grande choque, tendo em conta a dimensão do próprio incidente. Debaixo desses escombros, perderam-se vidas. Até mesmo aquelas que muito pouco tinham descoberto do mundo, como se vê nesta imagem de resgate de um bebê de menos de 1 ano de idade. Foram encontrados também a sua mãe e mais um menino de 7 anos. Tudo começou por volta das 3 da manhã, daquele fatídico dia, 19 de fevereiro. Chovia intensamente na cidade de Maputo. A julgar pela hora, as pessoas ainda estavam a dormir. Eis que, com a força da chuva, uma montanha de lixo igual ou semelhante àquela desabou e soterrou mais de 7 casas aqui na lixeira de Ulene. Resultado, 16 mortos, 5 feridos. Das vítimas mortais, 5 delas eram crianças. Ao amanhecer, equipas multissetoriais se fizeram presente aqui, à lixeira de Ulene, para resgatar as vítimas. Em verdade, o que terá ditado o deslizamento da lixeira de Ulene? O consultor ambiental Gustavo Jedge explica que as chuvas alteraram a pressão que os resíduos exercem sobre si. As chuvas fazem com que haja uma alteração por opressão, quer dizer, a pressão que é exercida pelo sedimento sobre o outro. Então, a água que penetra sobre os resíduos fazem com que a pressão que os resíduos sofrem um sobre o outro possa ser alterada. E ao longo da própria lixeira foi chovendo, mas ao mesmo tempo continua a haver movimento de tráfego, movimento de peões, que vai sempre alterando a disposição e a configuração e a pressão que os resíduos exercem um sobre o outro. Como a compactação não surgiu o seu efeito desejado, então ocorre o fenômeno de deslizamento. O consultor ambiental explica ainda que esse era um cenário muito previsível.
Nós já prevíamos isto aqui em Moçambique, porque os estudos que nós já fizemos sobre a lixeira já mostrou que ali há impactos negativos severos. O processo de mobilidade de uma lixeira para outra é um processo que requer estudos, principalmente estudos geotectônicos. A azáfama toma conta dos residentes locais e daqueles que vivenciaram a situação. Vê-se o esforço por toda a parte. As famílias temem futuros deslizamentos. Casas inundadas, bens perdidos, sobretudo vidas que estão debaixo de escombros. Naquele lugar já estava semeado o terror. No cair da noite, as famílias deslocadas foram colocadas em um centro de acomodação. Aquele dia era regado por lágrimas de incerteza de quem perdeu tudo. Meu marido e os meus filhos. A casa como está neste momento? Tudo desabafou. O dia de amanhã como vai ser? Não sei. Não sei o que vai acontecer amanhã. Só que tenho que sair daqui de manhã e ir preparar as crianças em casa dos familiares para a escola. Mais de 120 famílias foram acomodadas neste centro, no bairro ferroviário, na cidade de Maputo. O presidente da República, Filipe Nyusi, visitou o local da tragédia e as vítimas no centro de acomodação, escalou as zonas propostas pelo governo provincial de Maputo para o reassentamento da população residente arredores da lixeira. A ideia do governo é encontrar a solução ótima. Portanto, a última solução, aquela que faz com que o sofrimento possa terminar. Hoje está nessas condições, esse espaço, por exemplo, não digo que é aqui, mas amanhã já não vai reconhecer. Apesar da tragédia, algumas famílias permaneciam ao redor da lixeira, expostas a riscos. Tudo que sai do lixo desaguou naquelas casas. Por exemplo, nesta casa vivem 6 pessoas, dentre elas, crianças. A proprietária conta que até o lixo hospitalar é arrastado para o seu quintal. Crianças brincam com o lixo e no lixo. Esta casa está parcialmente inundada. Sem outro sítio para estar, as 6 pessoas que aqui vivem passam os dias literalmente na água. Mal nasceu o pequeno Frank, de apenas 3 semanas, também não escapa a esta triste experiência. Vivemos muito mal por causa dessa lixeira aqui. Como estão a ver, águas estão cheias aqui mesmo dentro, não temos onde ficar. O chefe do quarteirão diz não ser verdade que estas famílias foram reassentadas e voltaram a ocupar estas casas, tal como diz o município. Isso aconteceu no quarteirão 68, 124, onde houve uma tragédia. E outros quarteirão, mas 58, nenhum município foi reassentado. Na lixeira pode-se ver pequenos catadores, uns arrastados pelos seus progenitores para a lixeira. Você vem sempre aqui? Onde está tua mãe? Ali. Então você vem todos os dias aqui acompanhar tua mãe? Sim. Encontramos também este menino, vamos chamá-lo de Zé. Na altura tinha 9 anos. Sempre que volta da escola, ele vai à lixeira à procura de lixo plástico para vender. Você vem apanhar isso para fazer o quê? Para vender. Ele leva para casa mais de 20 quilos de lixo reciclável. Não tens medo de ficar doente? Tem. Já te proibiram de vir para aqui? Não. Usa as próprias mãos para reciclar os vários tipos de resíduos sólidos depositados na lixeira. Na verdade, são crianças, adultos e jovens, todos em busca de lixo, expostos a vários riscos.
Dentro da lixeira, cenários que chamam a atenção. Dona Carla, que também é catadora, leva os seus 2 netos, dentre eles, um bebê de apenas 2 meses. Esta outra criança passa a refeição no meio da lixeira. Moscas, fumaça e imundice. Este pneumologista alerta que as crianças estão mais vulneráveis a contrair doenças respiratórias devido à fragilidade do seu sistema imunológico. As crianças constituem um grupo suscetível de desenvolverem doenças, dado que é um grupo de risco de vulnerabilidade, porque elas têm imunidades muito baixas. Então, quando são expostas a estes ambientes, claro que elas têm risco de desenvolverem doenças. E a longo prazo as crianças podem desenvolver mesmo doenças pulmonares crônicas. A lixeira de Ulene localiza-se a 10 km da cidade de Maputo. É a maior lixeira a céu aberto do país. Compreende uma extensão de cerca de 20 hectares e uma altura dos resíduos sólidos depositados entre 6 e 15 metros. A lixeira é frequentada por cerca de 700 catadores. O bairro de Ulene é habitado por mais de 60 mil pessoas. A última previsão de encerramento da lixeira de Ulene estava marcada para 2014, depois de o município garantir que já havia financiamento. Em entrevista ao Grande Plano, em 2016, a Direção de Salubridade de Cemitérios explicou que era um processo longo, que, no entanto, ainda não se concretizou até esta parte. É um processo longo, complexo, e difícil e custoso. E depois da tragédia que vitimou 16 pessoas, reabriu-se o debate sobre a transferência da lixeira de Ulene para Macramele, no município da Matola. A Idilidade de Maputo veio garantir que já tem fundos mobilizados para a sua construção. Mobilizou-se os fundos para a construção do aterro, tem o projeto da construção, temos o estudo do impacto ambiental aprovado, todos os estudos relacionados com a geofísica e ligados, portanto, com estudos de solos foram realizados. Está selecionada a empresa para a construção do aterro. O Grande Plano deslocou-se a Macramele, onde ficam as futuras instalações do aterro sanitário. Este é o espaço de Macramele, um espaço que será usado para abrigar o novo aterro sanitário. Compreende uma extensão de cerca de 100 hectares de terra. Por aqui já havia gente a morar, mas com o passar do tempo, mais gente aderiu a este lugar. De certo aqui já há machambas, há barracas, é realmente uma zona habitacional. Mesmo que a vedação não estivesse caída, tal como está agora, a menos de 200 metros há gente a morar. O que quer dizer que é como transportar um problema de um lugar para outro. Dentro e fora da vedação, encontramos várias famílias. Algumas já desde antes estavam por aqui e outras instalaram-se depois. Zé da Silva, de 36 anos, reside junto com sua esposa e seu filho dentro do espaço vedado para o aterro há 3 anos. Diz ter comprado o espaço com conhecimento do chefe do quarteirão. Eu cheguei aqui há 3 anos. Há 3 anos a viver aqui. O terreno foi atribuído ou comprou com o chefe do quarteirão, comprou com alguém? Comprei sim. Com a dona do espaço, mais o chefe do quarteirão. Há pouco menos de 2 meses, as autoridades municipais instaram as famílias a se retirarem do local. Facto que provocou tumultos. Eles estão a lutar conosco, não sabemos onde vamos, dentro de 15 dias. Enquanto nós estamos fora também do aterro sanitário, não sei onde que vamos ir. Eu estou aqui há 4 anos. Comprei aquele espaço ali, minha casa é ali perto. Primeiro vieram, estavam a fazer algum levantamento. Nós aceitamos, não negamos, disseram que aqui era um espaço que já havia reservado há 2004. Mas quando nós compramos aqui, nós chegaram de falar. Dezenas de famílias moram aqui. O problema agora prende-se com a população que está no terreno, que está no local onde deve ser construído o aterro. Esse aqui é o maior obstáculo. Aliás, o encerramento da lixeira de Ulene é notícia desde o ano 2003. Por exemplo, alguns órgãos já noticiavam. O governo comprometeu-se a encerrar a lixeira e construir até 2004 um aterro sanitário no bairro Macramele, na Matola. Contudo,
Só em 2007 é que foram divulgados os resultados preliminares dos estudos de impacto ambiental e econômico e fixou-se 2009 como o ano da retirada da lixeira. A última previsão de encerramento da lixeira marcava o ano 2014. O encerramento da lixeira de Ulene está previsto para o ano 2017, com a abertura do aterro de Matlamele. Um rol de adiamentos que resultou em tragédia. Semeou luto e dor. O Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural veio garantir que até o primeiro trimestre de 2019 o novo aterro sanitário já estará em funcionamento. No primeiro trimestre de 2019 nós estaremos com a primeira fase do aterro a receber resíduos sólidos das duas cidades. E então, de quem é a responsabilidade por tudo o que aconteceu? O fato de não termos sido pouco cauteloso. O jurista Amadeu Oqueio sublinha que a responsabilidade é do Conselho Municipal, por ser o gestor da administração pública. Não há dúvida que a responsabilidade é do Conselho Municipal. O Conselho Municipal não pode, neste momento, vir dizer que ele não é responsável que as pessoas vão viver lá de forma irregular. Cabia ao Conselho Municipal, como gestor desta cidade, ter transferido aquelas pessoas daquele local e irem assentá-los num lugar longe daquele local. A administração pública é responsável pelos atos que pratica, que põe em causa o próprio público. O Keio diz ainda que é possível que tenha havido negligência por parte do Conselho Municipal. E também nem pode vir se invocar força maior. Sabe bem que quando estamos a falar de eventos de força maior, a responsabilidade não pode ser sacada a ninguém. Mas neste caso, apesar de que o deslizamento do lixo que provocou a morte dos cidadãos naquele lugar foi devido às chuvas constantes, a ventanias, trovoadas, não estamos nesse caso de força maior porque o depósito de lixo já estava lá e era iminente o perigo há muito tempo. Por sua vez, o edil da cidade de Maputo veio ao público assumir a responsabilidade do ocorrido e mostrar que está aberto à responsabilização jurídica. Sem querer discutir que tipo de responsabilidade, o município o que diz é que assume toda a responsabilidade da tragédia. E, como sabe, depois as entidades competentes vão definir que tipo de responsabilidade vai ser feita. No entanto, a Procuradoria da cidade de Maputo assegurou que já está a fazer diligências para apurar o tipo de responsabilização. No caso, pode ser civil, criminal ou administrativa. A Procuradoria desencadeou uma série de diligências com vista a recolher informação. Estamos a colher informação e, no final, quando tivermos toda a informação completa, necessária, completa, nós teremos uma resposta exata para a questão que faz. Responsabilização para quem e que tipo de responsabilização nós será impingida a esta entidade. A Procuradoria diz que já vem informado ao Conselho Municipal sobre a necessidade de se encerrar a lixeira. Voltamos a instar sobre a situação da lixeira, porque já o tínhamos feito em determinada altura, já no passado, que há urgência em se encerrar a lixeira do Ulene, não tem condições para continuar a operar. Da lixeira de Ulene fica uma lição. A ação é melhor que a reação. É uma tragédia que não sairá daqueles que por ela foram afetados. Na verdade, são famílias que foram vítimas da força da natureza e de um problema que podia ser evitado. E ao ponto final do grande plano, gratos pela atenção dispensada, voltamos para a semana. Boa noite.